Durante um tempo atrás, eu resolvi escrever alguns contos, mas nunca publiquei, né? Aí deixei num caderno, porque nesse tempo eu não tinha computador. Pedi um colega meu para digitar, né? Dei os esboços para eles, os rascunhos, né? Os originais, aliás, para ele digitar. Só que ele não foi lá tão legal, digitou meus textos com palavras, outrora com com números no lugar, não sei o que houve. E alguns contos ele não me devolveu. E como foi encadernado, eu pensei que estava tudo certo, não corrigi. E aí ele viajou, sumiu da cidade e não consegui recuperar. Mas eu pegando aqui nesses tempos de quarentena, né, que a gente fica no ócio, eu achei o meu livrinho, né, que ele é assim, foi feito assim, ó, encadernado, mas só que não tá tão, mas ficou a relíquia e alguns contos, quando eu comecei a pensar em escrever, antes do meu primeiro livro, que é o Poesia, Essência Poética, mas eu sempre quis fazer contos, histórias, né, para criança, para adultos, não importa. Aí eu olhando aqui, arrumando as coisas, me deparei com um livro. Aí eu lembro de um conto que eu criei, que eu fiz, chamado O Menino Literário. E eu vou ler aqui para vocês. Vou contar uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás. É um assunto que me chamou bastante atenção. Eu estou falando de um menino aparentemente normal, como todo menino pré-adolescente. Oswaldo de Andrade, este é o seu nome, todos o chamavam de Oswaldinho, né? Ele adorava jogar bola, nadar no rio, brincar de esconde-esconde. Tudo era muito atrativo para ele. Nada para ele o aborrecia. E nem era cansativo. Mas havia uma pequena coisa que eu destacava das demais crianças da sua idade. Adorava ler obras literárias. Era filho de professor de literatura e como filho de peixe, peixinho é, às vezes, né? Havia algo de exagerado em tudo que o menino falava. Pois o mesmo tinha uma exótica mania, se assim posso dizer. Em tudo que ele falava tinha algo de literário. Um verso de algum poema, sempre tinha alguma citação em relação ao assunto em pauta, ou seja, algo similar ao tema abordado em alguma conversa séria ou banal, não importava o assunto. Tudo começou quando seus pais resolveram viajar, passar as férias na cidade vizinha. Estavam em dúvida se ficariam lá e morariam lá ou retornariam. O motivo da viagem, além das férias, era também checar uma proposta de emprego que o seu pai recebeu. Aliás, uma bela proposta. Quando todos finalmente estavam de malas prontas, Oswaldinho começou a declamar. Vou voltar, sei que vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda é lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. O pai, ouvindo aquilo, abriu um largo sorriso e disse: o texto é de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda. Legal, filho, bela poesia. E ele respondeu: é claro, papai. E seguiram viagem contentes. Ali, naquele momento, teve início a sua grande mania. Durante as férias, Oswaldinho conheceu muitos amigos e uma bela tarde resolveram jogar bola e tudo estava bem, quando de repente uma pombinha branca sobrevoava por ali, como quem não quer nada, por coincidência sobrevoou por cima do coleguinha chamado Gustavo. E, acontecendo um pequeno incidente, a pombinha fez cocô na cabeça do menino. O garoto ficou constrangido e abandonou o jogo para ir lavar a cabeça. Nisso, Oswaldinho ficou pensativo enquanto os outros colegas não disfarçavam e caíram na gargalhada por causa da situação. Então, Oswaldinho começou.
vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca madrugada. Todos os meninos se calaram e observaram com muita curiosidade, até ele terminar de recitar o último verso. E perguntaram, afinal, onde ele aprendera o tal poema? E o menino respondeu, Horas, eu aprendi no livro de literatura, o poema é de Raimundo Correia, conhecem? E os meninos responderam, não, claro que não. Puxa vida, gente! É do parnasianismo, que é uma manifestação poética da época do realismo. E todos os garotos ficaram admirados. Você é bastante estudioso, não é? Oswaldinho, perguntou o coleguinha Carlinhos. Pois é, respondeu com cara de intelectual. Meses depois, na escola, Oswaldinho se encontrava na sala de aula concentrado na tarefa. Quando, de repente, a turma toda ficou ouriçada e a professora tentou fazer com que os alunos se acalmassem para saber do que se tratava. Nesse instante, uma menina gritou, olha o sapo! E todos subiram nas cadeiras e a professora também ficou espantada. Entretanto, Oswaldinho estava tranquilo e apanha o sapo e diz, enfunados sapos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Então a professora admirou-se e perguntou, já depois de todos terem se acalmado, Oswaldinho, onde você aprendeu esse poema modernista? Eu aprendi com meu pai e é um poema de Manuel Bandeira, professora. O meu pai é professor de literatura brasileira. Ele me empresta os seus livros, sabia? E eu gosto muito de ler. Ah, então é por isso que seu nome é Oswaldo de Andrade? É sim, professora. Foi uma homenagem que o meu pai fez ao meu avô, que também se chamava Oswaldo de Andrade, por causa do escritor. Receba este nome, porque o meu bisavô era muito fã. Nesse instante, o sino toca. Dias depois, os pais de Oswaldinho resolveram fazer uma caminhada pela manhã bem cedinho e o menino adorou a ideia. A caminhada até que parecia legal, pensou o garoto. A caminhada até que parece legal, pensou o garoto, pois o ajudava a tonificar os músculos das pernas. Gostava dessa ideia. Ficar com as pernas fortalecidas fazia parte, porque ele jogava bola e isso o ajudaria a correr mais rápido no campo. Além de fazer bem à saúde, é claro. De repente a sua mãe tropeçou por causa de uma pedrinha no meio do caminho. E aproveitando a oportunidade, lá vai o menino mais uma vez. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ouvindo aquilo, a sua mãe exclamou, eu já sei, essa poesia é do segundo momento modernista. É de Carlos Drummond de Andrade, acertei? Claro, mamãe, acertou na mosca. Minutos depois, a mãe falou, já é hora de voltarmos para casa.
e diz: querido, vamos para casa, pois está ventando muito. E o pai concorda. Vamos sim. E antes que pudesse se controlar, Oswaldinho começou. Nunca eu tivera querido dizer palavras tão loucas, bateu-me o vento na boca. E depois no meu ouvido, levou somente a palavra, deixou ficar o sentido. E ouvindo o poema, os pais do garoto prodígio brincaram com ele. Ora, ora, filhinho, dá para parar um pouquinho? Nós sabemos, o poema é de Cecília Meirelles. Claro que dá. Ele respondeu e começou a cantar. Então os pais ficaram tranquilos e o imitaram cantando também. Não aguentando o motivo, lá foi o menino outra vez. Eu canto porque o instante existe e a minha vida é tão triste, não sou alegre nem triste, sou poeta. Ai, meu Deus, a mãe falou. Hoje você tá que tá, hein? Baixou a Cecília Meirelles e foram para casa. E o tempo foi passando, o garoto cada dia estava mais afiado e de tanto fazer citações, declamar sobre qualquer assunto que lhe interessava, por causa disso, recebeu o apelido de o menino literário. Esse é um texto que eu criei, um conto, né? Que eu achei interessante para, como eu sou professora, né? E nesse tempo eu estava dando aulas de português, e mesmo que não seja aula de português, eu sempre gosto de introduzir a literatura nas minhas aulas, quando eu estava na sala, né? Que eu sou professora. E aí, mesmo que fosse na aula de orientação humana ou de outras aulas, eu sempre estava ali tentando colocar um pouquinho de literatura, porque é muito importante, né? A leitura. E esse pequeno conto faz parte, né, dos vários outros contos que eu ainda pretendo lançar num pequeno livro de contos. É isso, eu sou Mari Brito, Maria Auxiliadora Silva de Brito, Dora, Dourinha, Flor, e assim como queiram me chamar, porque eu sou um ser de vários nomes, com essência, com várias nuances.